Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. E a partir daí ele vai calculando. É bem interessante porque isso demanda um tempo muito grande. E o professor Bento ajudou muito, porque dados foram rodados até em Lisboa, né, para ajudar na confecção desses. São muitos detalhes, né? São muitos detalhes, é um projeto muito interessante. E Júlio César, por falar em poluição sonora, tem uma pergunta que chegou agora, tá quentinha aqui, do Heraldo Sá, do grupo Fortaleza Tranquila. Ele diz o seguinte: diz a polícia militar que os paredões têm menor poder ofensivo. Já a SEMAN, o número de fiscais é insuficiente. Pergunta: por que a SEMAN, já que conta com a participação da PM, não conta com a presença da MC na fiscalização? E por que não multar esses infratores, donos dos paredões, já que o Código de Trânsito determina? Veja bem, é interessante, eu falei até um pouco atrás da legislação, ela se fragmenta muito. Infelizmente, nossa legislação que trata do assunto é muito fragmentada. No Código de Trânsito está no artigo 227, 228, 229, que fala de ruído, uso abusivo da buzina, não pode buzinar após 22 horas, etc. Aí você diz, então se o caso for esse, é a MC. Então, por exemplo, eu tomei conhecimento de uma reclamação de que, numa determinada área da cidade, pessoas passavam fazendo uso, numa moto, de um sinalizador acústico, um alarme. A quem compete tomar providência? Está lá disposto, artigo 227 do Código de Trânsito, não pode fazer uso desse tipo de equipamento no veículo. Então você pode dizer, a MC é a mais, digamos assim, capacitada para fazer essa abordagem. Se você vai e diz, não, mas compete também a polícia fazê-lo. Se você vai para o artigo 42 do Decreto-Lei das Contravenções Penais, o 3688, que remonta a 1941, ele diz lá no inciso 3º, que você não pode fazer uso abusivo de sinal acústico. É um sinal acústico? Então você não pode fazer uso abusivo. No geral, quando essa abordagem vai para o lado policial, existia ainda uma cultura antiga que a gente veio trabalhando de cobrar a presença do queixoso. Hoje já se entende, depois de muita discussão envolvendo o Ministério Público, juiz, etc., que a poluição sonora é um delito de natureza pública, ele atinge a todos, certo? Não só aquela pessoa que está se sentindo incomodada. O mesmo som que chegou para aquela pessoa está chegando, você pode imaginar, para as outras que estão no entorno. Então ele atinge a todos indistintamente. Você pode imaginar, inclusive, que uma pessoa que padece, está doente na sua casa, está submetida a um nível de incômodo sonoro e não pode esboçar uma reação, ou um recém-nascido. Então tem essa particularidade no som. Então não necessariamente se entende que deve ser apresentado um queixoso. Contudo, ainda havia essa discussão e a polícia relutava porque tinha que apresentar esse queixoso perante o delegado, tinha que levar para uma delegacia para ser feito o termo circunstancial de ocorrência. Hoje a gente já vem desconstruindo essa necessidade, a partir dessa interpretação que se deu, de que esse caráter, ela atinge a sociedade como um todo, indistintamente. Só que isso é um processo lento, você não chega da noite para o dia, desde 1941, que essa força vem trabalhando com esse tipo de procedimento e daqui para frente você tem que mudar. Então isso carece, nós já tivemos oportunidades de discutirmos muito, de darmos palestras, certo? A respeito, para que se esclareça mais sobre isso. Então veja bem, às vezes então, um só tipo de problema afeta essa ou aquela autoridade. Você diz, então não seria interessante que todas trabalhassem juntos? Já experimentamos isso. Nesses 10 anos, nós já tivemos fase em que trabalhamos com a MC, porque dizia assim, bem, se esse problema conseguir escapar dessa lei aqui, a gente pega por essa outra aqui, certo? E foi uma forma bem eficiente. Hoje, em virtude até do maior número de ocorrências, onde você precisar e não tem ainda técnicos em número suficiente, fica difícil você juntar todo mundo e essa força-tarefa começa a trabalhar, as pessoas se dividem até para ver se conseguem mais abordagens. Mas se você vir hoje, lá dentro da semana, está pilhado
pilha de som, de caixa de som. Dentro da Guarda Municipal tem outra sala completamente repleta de Está equipamentos aumentado de muito, som. né, esse número de carros com paredão de som. Muito, e o número de apreensão tem aumentado muito mesmo, certo? A fiscalização tem trabalhado muito nesse sentido, certo? O problema é que tem que se trabalhar uma área que é aquela da educação para que isso surta mais efeito. A pessoa cresceu naquela cultura do barulho. É bem difícil você fazer essa pessoa entender que ela tem que ir até onde o direito do outro começa. Então, você tem esses exemplos no dia a dia quando você vê a pessoa vai desfilando numa via com o som aberto para fora, a tampa do carro aberta e o som vazando. Quer dizer, deliberadamente ela está jogando o som para fora, não é nenhum equívoco, certo? A essa altura do campeonato. Eu já tive épocas, quando eu estava no meio dessa luta aí, nesses 10 anos de poluição sonora, quando a gente tinha muita ocorrência desse tipo de Fortaleza. Hoje a gente já vê menos paredões, certo? Essa lei do paredão veio para auxiliar na medida em que ela diz assim, que não é necessário você fazer uma medição para definir o nível de pressão sonora. Simplesmente é proibido que o som vaze do interior do veículo. Aí já trouxe mais auxílio na abordagem por parte da fiscalização. Então, tem essas coisas da legislação. Por exemplo, a legislação de Fortaleza precisa evoluir. Ela remonta a 1981, já tem leis mais novas como essa do paredão, como outras de 97, mas a gente precisa consolidar tudo isso, sabe, numa só, mais simples de ser utilizada e que precise de menos intervenção de equipamentos mais complexos, como medidor de nível de pressão sonora, comumente conhecido como decibelímetro. Aí, há quem diga, você tem que medir, quando na verdade, por exemplo, nesse caso do paredão, não precisa medir. O som foi constatado fora do veículo, já está infringindo a legislação. E Júlio César, o Deodato, quando secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano, ele teve um trabalho que se destacou nessa questão de combate à poluição sonora aqui em Fortaleza. Fantástico. Tolerância zero foi exatamente quando faltou espaço para se colocar tanta coisa apreendida, porque ele realmente lutou muito. Eu lembro que o Aurélio, inclusive, trabalhava com ele e faltou espaço, como eu disse, para colocar tanto equipamento apreendido, né? Mas o interessante é que você passa por essas fases, quer dizer, foi realmente uma fase assim, de tolerância zero. O que se esperava é que depois disso amenizasse, as pessoas se acostumassem mais. O problema é que a nossa cultura é assim, se você não tiver o fiscal sempre próximo, aí você vê a reincidência daquele delito. Quer dizer, não é para ser dessa forma, as pessoas deviam aprender. Então a gente vê o seguinte, tem que haver mais investimento na área da educação. A gente tem que ir para dentro das escolas, a gente tem que conversar com crianças, por exemplo, para que levem essa mensagem para dentro de casa. Às vezes uma criança muda muito mais fácil o pensamento de um pai do que uma autoridade, um fiscal, um policial. Tem que se investir pesadamente nisso, certo? Porque eu vi o sacrifício que foi, certo? Realmente o Deodato se doou completamente, toda aquela equipe de fiscalização. Aí é impraticável também que você dedique todo o seu tempo àquele tipo de problema por muito tempo. O que se esperava é que houvesse realmente um retrocesso nessa prática. Realmente houve, porque se você observar, hoje a cidade sofre menos com essa questão dos paredões. É lógico que em locais como áreas da cidade que tem casas de shows, esse problema você tem que estar todo o tempo cercando aquela área porque volta a acontecer. Essa pauta aí é assunto para daqui a pouco, já tem perguntas sobre isso aí, sobre boates aqui em Fortaleza. E a gente vai agora para o nosso quadro Dica Cultural, a gente volta daqui a pouco. Eu, Júlio César, conversando sobre poluição sonora e poluição visual. Envie sua pergunta para temporeal@deodato.org.br, para o Facebook, Deodato13813 ou para o Twitter, @Deodato Ramalho. A gente volta já.
27 ensaios fotográficos estão sendo apresentados em ampliação e projeções no Memorial da Cultura Cearense no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A proposta é apresentar um perfil da fotografia cearense contemporânea, produzido por autores de distintas gerações e áreas da fotografia, todos cearenses ou residentes no Ceará. São mais de 160 imagens apresentadas em 2 salas do memorial, onde poderão ser vistas até o dia 14 de outubro. O acesso é gratuito. Mais informações, ligue 85-3488-8621. Voltando aqui para o nosso debate aqui sobre poluição sonora e poluição visual, e já tem uma pergunta que foi enviada por um internauta, o Jaimson. Ele mandou um vídeo fazendo uma pergunta, a gente vai conferir agora, e na volta, Júlio César, eu quero que você responda, tá? A pergunta do Jaimson, do bairro Montese. Boa noite, candidato. Meu nome é Jaimson, tenho 26 anos, moro no Montese. Candidato, vou fazer uma pergunta. Eu, como jovem, adoro pré-carnaval de Fortaleza, adoro as festas de Fortaleza, mas também sei do trabalho da Prefeitura e da SEMAN em relação aos paredões, as apreensões, a legalização da lei que proíbe a utilização dos paredões em vias públicas indiscriminadamente. Eu queria saber como é que fica essa questão no pré-carnaval e nas outras festas, e como é que fica a legislação do paredão. Se é liberado, não é, o que o senhor pensa, o senhor aprova ou o senhor desaprova a lei que está hoje vigente no município. Obrigada pela participação, Jaimson. O Deodato não está aqui, mas o Júlio César, 10 anos de experiência aí como fiscal de controle urbano e meio ambiente. Você pode responder aí para o nosso internauta? Sim, é bem interessante essa questão dessas festas tais como pré-carnaval, porque a maioria das pessoas imagina que, em sendo um período carnavalesco, pré-carnaval aqui, ela pode fazer uso da forma que melhor aprouver de qualquer equipamento de som na via pública. Entenda-se bem, o fato de se estar no período de festejo não autoriza qualquer pessoa a utilizar um equipamento sonoro de qualquer forma, porque há de se pensar que, dependendo da potência, dependendo do nível de pressão sonora que aquele equipamento possa gerar, isso pode vir a causar um dano, como eu falei há pouco, a uma pessoa que não tem assim a menor condição nem de sair daquele local. Eu lembro bem do caso, por exemplo, da Santa Casa, que foi abordado há algum tempo e vem sendo sempre recorrente, e vem melhorando o tratamento desse problema. Não tem como, na medida em que acontece o evento do outro lado da avenida, você dizer, mentira, tirem os doentes daqui. Então, tem que haver um condicionamento acústico de forma a que aquele som, ao entrar naquele ambiente de pessoas que estão convalescendo, não os atinge de forma que possa trazer um prejuízo à saúde. Da mesma forma, quando você tem uma fonte sonora na via pública, não é pelo fato de ser um período de festejo que isso vai poder se dar de qualquer forma.